Boa tarde. Vamos dar início aqui às diretrizes da UNEA. Lembrando, pessoal, que o nosso diretor, o professor Ellen Gera, já passou para os diretores e coordenadores, já, se eu não me engano, na terça-feira, certo? E aqui eu vou tratar bem objetivamente, certo? E tirar, inclusive, as dúvidas que possam vir surgir, que for aqui da competência da UNEA, tá certo? Iniciando o Pacto pela Aprendizagem, né, nós temos os nossos objetivos, nossas metas e os pilares. Então, dentro das nossas metas são as mesmas, os pilares também são os mesmos, e aí nós vamos o quê? Executar ações que nós não conseguimos executar plenamente, ou seja, vamos continuar com os mesmos objetivos, certo? E aí nós temos uma diretriz que é, inicialmente, que nós estamos dando às escolas para tratar na semana pedagógica. O diagnóstico da escola. Qual é o IDEB de 2017 de minha escola? Aprovação. Qual a taxa de aprovação da minha escola por turma, por componente curricular? Como está a reprovação, o abandono? Analisar os dados históricos por componente curricular. Então, professor, além dos dados de 2017, também analisar os dados de 2018. Muitos de vocês estão dizendo, não, nós já fazemos isso. Pronto, perfeito. O indicativo está correto. Também analisar a proficiência, certo? Qual o nível de proficiência dos alunos em português e matemática? Quais as habilidades estão descritas nesse nível de escala de SAEB? Estamos satisfeitos com esse nível ou não? E aí, dentro da escala do SAEB, tem um indicativo para a semana pedagógica, que o slide saiu aqui, mas eu vou dizer para vocês as orientações. Primeiro passo, analisar os indicadores da escola. São 5 indicadores essenciais, que é a aprovação, reprovação e o abandono. Qual a taxa da escola de 2018, ou seja, aquele mapa que os gestores entregam no final do ano, e também a proficiência em português e matemática, certo? E aí, quando você analisa esses 5 indicadores, também, posteriormente, indicar 2 pontos estratégicos em cada indicador, ou seja, como melhorar. É o objetivo principal. E aí, dentro desses 2 pontos, traçar um plano de metas, certo? Em parceria com todos da escola. Nesse plano de metas, posteriormente, os gestores vão estar tendo oficinas também de pactuação de metas, mas todas essas oficinas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, há um momento com os professores e também com a comunidade. Então, na semana pedagógica, é o momento mais de rever o plano, se atingiu, se não atingiu e em que posso melhorar, certo? E também propor hipótese, por que não atingiu, certo? Sim, gente, aqui foi passado o diagnóstico de uma escola, certo? Uma escola da rede, uma escola de ensino médio. A gente pode ver aí que tem o quê? 4 turmas de primeiro ano, 3 de segundo, 2 de terceiro, tem tempo integral, né? E ensino jornada parcial. E aí, o que é que a gente mostra com essa análise aqui, que é um indicativo para vocês também trabalharem na semana pedagógica. Taxa de aprovação, taxa de reprovação, evadido, tem até aqui a coluna falecido, né? E aqui, a gente analisando esse diagnóstico aqui, nós temos no primeiro ano, 58% aprovado, 32% reprovado, e temos turmas com 80% de reprovação, turmas com 50% de reprovação e turmas com 0% de reprovação, ou seja, 100% de aprovação. E o diagnóstico aqui é que no primeiro ano, a taxa de reprovação está alta, e aí vem a pergunta, foi feito todas as estratégias de acompanhamento desses alunos, todas as intervenções necessárias? Uma turma que tem uma reprovação dessa, de 60%, 70% e até mesmo de 80%, tem uma turma aqui de 88% de reprovação. Então, esse momento é também de você chegar e olhar todos os componentes curriculares. Quais foram os componentes que aquele aluno ficou reprovado? Foram todos? Foram 2? Foram 3? E fazer toda uma análise e, a partir desse diagnóstico da escola, tratar pontos de melhoria, né? Estratégias de melhoria. Outro indicativo, escala de proficiência de língua portuguesa. Colocou aqui no slide, foi colocado aqui, uma escala de proficiência do ensino médio, do terceiro ano, né? E aí, a primeira semana,
de aula é uma semana de intensificação da aprendizagem, de retomada de conhecimento. Então, é aquele momento que vocês, professores, vão fazer atividades com os alunos de análise de dados, por exemplo, retomada de conhecimentos anteriores, do ano anterior. Se eu estou no terceiro ano, eu vou fazer atividades de conhecimentos básicos. Aqui é a escala de proficiência de SAEB, de língua portuguesa, que você pode usar como medida. Aqui, no primeiro ano, o aluno que está no nível 1, no terceiro ano, identificar elementos da narrativa em histórias em quadrinhos, reconhecer a finalidade de recurso gráfico em artigos, reconhecer a relação de causa e consequência em lendas, inferir o sentido de palavra em letras de música e reportagens. Esses descritores, essas habilidades podem ser tratadas não só em língua portuguesa, e também em outros componentes. Então, aqui é um ponto de partida em que os professores podem estar trabalhando e tratando a retomada de conhecimentos básicos. Pegar as escalas de proficiência e trabalhar o nível básico, certo? O nível mais elementar, o desempenho de 250 ou de 275, se for o caso. Tanto no primeiro ano, no segundo e no terceiro do ensino médio, como no ensino fundamental. Pega a escala de proficiência do 9º ano e, nos anos iniciais, a escala de proficiência do 5º ano. Se você for lá observar essas escalas, elas não têm conhecimentos específicos daquela série que está sendo avaliada daquele ano, ou seja, de toda uma fase ou de uma etapa. Lá no 9º ano, você vê lá itens que têm conhecimento do 6º, do 7º e do 8º. Então, esse primeiro momento, uma das diretrizes que a UNEA está sugerindo e dando um indicativo para as escolas é trabalhar as habilidades básicas com os alunos, certo? Em todos os componentes. Todas as GRES receberam as escalas de proficiência e também esse slide aqui, os gestores vão estar pontuando ainda mais. E lembrando, gente, que esse ano é ano de SAEB, né? E a gente sempre fala, nós estamos focando no SAEB. Estamos sim. Mas o que a gente quer? Alunos com altas expectativas de aprendizagem e que os nossos alunos, eles possam escolher sua profissão, trabalhar seu projeto de vida. Então, todas aquelas ações, todos aqueles projetos têm o mesmo fim. As avaliações externas, elas vão ser o quê para nós? Uma consequência, certo? Vão se sair bem. Se eles se saírem bem em tudo, nas avaliações externas, eles vão se sair bem. E lembrando, certo, que no ensino fundamental, no segundo ano, vão ter avaliação de língua portuguesa e matemática já alinhada à Base Nacional Comum Curricular. É uma pergunta muito que a gente vem recebendo bastante nos planos de aula, como trabalhar os planos de aula. Quais as diretrizes para os planos de aula? Ou seja, o ensino fundamental, a base foi homologada pelo Conselho Nacional de Educação em dezembro de 2017. Um ano para fazer o currículo e também de adaptação. Após um ano, que completou em dezembro de 2018, ou seja, já estamos em 2019, vamos trabalhar as habilidades, as competências, tudo que está lá na base, nos nossos planos de aula, certo? Lembrando que o currículo do Piauí, para o ensino fundamental, ele ainda não foi homologado pelo Conselho Estadual. Mas o que é o nosso currículo? São os caminhos. Vocês viram aqui nas formações, por vários formadores, abordando competências gerais, competências específicas, o que é base, o que é currículo, certo? Então, o currículo tem a base dentro dele, ou seja, tem os direitos de aprendizagem dos nossos alunos, certo? E no nosso currículo vai estar o quê? A regionalidade, a contextualização, ou seja, tudo que está lá dentro da base vai estar no nosso currículo. Então, a partir de 2019, os nossos planos de aula para o ensino fundamental, gente, independente da modalidade de ensino, certo? Educação de jovens e adultos. A metodologia é outra, mas os direitos de aprendizagem são os mesmos. Escola de tempo integral, escola de tempo parcial, os direitos de aprendizagem são os mesmos. Agora, as metodologias são variadas, certo? Para o ensino fundamental, anos finais. Para estudantes do 9º ano de ensino fundamental, provas de ciências da natureza e ciências humanas, compostas de itens de resposta objetiva e de itens de resposta construída, elaborados em consonância com as matrizes de referências já alinhadas à Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, para o IDEB, essas notas aqui não vão somar, mas vai aparecer, sim,
as notas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Ou seja, o caderno de prova de Ciências Humanas vai compor itens de Geografia e de História e de Ciências da Natureza e Ciências, né? E aí você pergunta, e aquela escala SAEB dos descritores? Continua. Para os alunos do 5º ano, do 9º ano, do 3º ano, tem aí no slide 4ª série, porque alguns estados têm ainda 4ª série, certo? Foi retirado direto do documento do SAEB. As provas de língua portuguesa e de matemática terão como base as matrizes de referência, por quê? Para permitir a manutenção da série histórica do resultado do SAEB, certo? E, consequentemente, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ou seja, o IDEB. Que vai compor o IDEB ainda será português e matemática, e com aqueles descritores já da escala SAEB que vocês já têm e vão receber novamente, certo? E para o 9º ano, uma prova a mais, ou seja, duas, uma de ciências e outra de ciências humanas. E para os anos iniciais, vai acrescentar no 2º ano. Ou seja, anteriormente tínhamos a ANA, que era a Avaliação Nacional da Alfabetização, que era no 3º ano. Com a Base Nacional Comum, tem lá, a alfabetizar até os 7 anos, que anteriormente era até os 8 anos. Ou seja, o que seria uma exceção, quando diz assim, até não impede de alfabetizar com 6, né? Com 7. Mas aí foi o quê? Tratando agora para alfabetizar até os 7 anos. E a avaliação vai ser no 2º ano. E para finalizar, tem aqui uma síntese, certo? Da semana pedagógica. Reflexão sobre os dados educacionais da escola e projeção de metas para 2019, ou seja, são aqueles indicadores que eu mostrei aqui no começo, né? Aqueles 5 indicadores. Ah, professora, a gente tem outros indicadores. Ótimo, perfeito. Querem acrescentar outros? Podem sim estar acrescentando. Específico da escola. O que a gente está querendo que seja implementado e tenha dado continuidade, no mínimo, essencialmente, esses 5 indicadores, tá certo? Segundo, socialização de boas práticas, ou seja, que as escolas possam estar, dentro da semana pedagógica, socializando as boas práticas, cada professor socializando as suas boas práticas com os demais, né? Sendo apresentado também de outras escolas, os coordenadores pedagógicos podem estar trazendo essas boas práticas. Também é para ser apresentado a síntese dos programas da rede estadual e projetos da escola, ou seja, a minha escola tem 3 projetos, tem 2 programas, ou vice-versa. Então, aquela escola que tiver, escola do adolescente, novo ensino médio, poupança jovem, chão da escola, todos os projetos que tem na semana pedagógica é para tratar pontualmente cada um dos projetos ou programas, certo? Estão recebendo professores novos, e ainda assim, que sejam todos os professores os mesmos, você está tratando dos programas e colocando pontos que podem ser implementados, tá bom? Continuando, planejar a acolhida dos alunos e comunidade escolar. No primeiro momento, vocês vão estar planejando esse momento de acolhida e da comunidade escolar dos alunos, alguma estratégia, algum momento de estar tratando também no início das aulas. Como vai ser essa acolhida? Vai ser uma palestra, vai ser uma reunião com a comunidade, vai ler o regimento com os alunos, depois vai ter uma apresentação, ou seja, o coordenador pedagógico, juntamente com os professores, planejar esse momento de acolhida do aluno e da comunidade escolar para o início do ano, certo? Lembrando, uma forma que não só os alunos se sentirem acolhidos, mas também os professores, os pais dos alunos, certo? Esse momento que muitas vezes você está lá trabalhando junto, mas você não conhece. Então, planejar uma ação que promova esse resultado. Em seguida, planejar período de retomada de conhecimentos básicos, ou seja, primeira semana, e se a escola achar necessário até mais um pouquinho, 10 dias, fica essa parte flexível, planejar o período de retomada de conhecimentos básicos, ou seja, trabalhar aquelas habilidades que eu mostrei anteriormente, da escala do SAEB, atividades que possam propor para os alunos, para ser implementado durante o ano. Muitos professores dizem assim, eu vou ter que voltar, repetir, mas, ao mesmo tempo, aquilo ali vai fundamentar o trabalho do professor. Ele vai trabalhar durante todo o ano e já vai saber um ponto que ele vai poder estar direcionando logo no início, certo? E, próximo ponto,
leitura e discussão sobre o projeto político-pedagógico. No momento que você for fazer a leitura, todos os programas novos, projetos novos, vão ser acrescentados e implementados dentro do projeto pedagógico. A proposta pedagógica, tem que haver mudança? Sim, até mesmo nos anos finais e anos iniciais do ensino fundamental, que já vai ter a inclusão da Base Nacional Comum, competências, habilidades, o sentido da educação, certo? Trabalhar nesse momento. E o plano de aula do professor, certo? Eu vi aqui a apresentação do ICEDUC e a gente colocou já apresentou para alguns professores, né? E acredito que a GRE também vai apresentar, fazer uma oficina com o modelo de plano de aula para o ensino fundamental. E uma pergunta muito forte que a gente também recebeu até durante a consulta, eu trabalho no ensino médio. Eu tenho que conhecer, estudar a base do ensino fundamental, aí eu vou responder que, de forma que eu sei que alguns já sabem, a base ela é uma só. Base Nacional Comum Curricular. Foi homologada a educação infantil e ensino fundamental. Agora, que foi homologada do ensino médio, mas ou seja, já tem um ano ensino fundamental e educação infantil. E aí a base ela é uma só. E o professor ele sai formado, uma determinada licenciatura, por exemplo, sair formado em matemática. Eu não saí formada em matemática da educação infantil, do ensino fundamental ou do ensino médio. Eu saí formada em matemática. E todas aquelas unidades temáticas que são trabalhadas no ensino fundamental, há progressão no ensino médio. Ou seja, grandezas, medidas, estatística, tem no ensino fundamental. Então, o professor do ensino médio, ele deve ser convidado e deve fazer parte do estudo de toda a base do ensino fundamental, até mesmo para consolidar essas aprendizagens no ensino médio. Então, nesse momento que você está lá, trabalhando competências gerais da BNCC, são 10 competências para toda a educação básica. Tem que estar, assim, alinhado com o plano de aula. Competências específicas de português, de ciências, de história, de geografia, até chegar na habilidade do componente curricular. E aí, nesse momento do plano de aula, voltando também, que vocês vão receber lá para marcar, vai também estar alinhado para o ensino fundamental as habilidades, as mesmas que estão lá na BNCC. Independente, e fica mais fácil. Em vez de você estar escrevendo, você vai marcar ensino fundamental, porque tem um código alfanumérico, né? E aí você coloca lá, marcando no sistema. Fica bem mais... otimiza o tempo, né? A gente sabe que vai ter o diário impresso e que uma habilidade daquela, por exemplo, ela é muito extensa. Muitas vezes tem 2, 3... verbos que são processos cognitivos que, às vezes, naquela aula, você só vai tratar de um. Então, a gente deixou bem livre, bem aberto, e até porque a gente vai ter períodos de formação com os professores para implementar esse estudo, certo? Porque não é da noite para o dia. Mas, como foi falado anteriormente, nós vamos começar, nós estamos dando as diretrizes, certo? E eu vou mostrar para vocês também o calendário. Tem pergunta aqui. A data das notas, é isto que eu vou mostrar, certo? E agora a apresentação do calendário, certo? Antes da frase, por favor, coloca a planilha do Excel e funcionou, deu certo. Pode deixar aí a planilha para os professores, tá certo? Posso mexer aqui? Posso? Oh, mas que maravilha! Bom, gente... Esse calendário aqui, vocês já receberam, até mesmo no período de matrícula, o calendário do quantitativo de aulas e tudo. Aqui, o calendário pedagógico, ele está focando nas avaliações, certo? E algumas datas chaves. Pode haver alteração? Sim, mas aqui já é o que está previsto, né? Aqui em fevereiro, início das aulas, dia 18. Está inclusive marcado a semana de planejamento, a semana pedagógica de 11 a 14. Tá bom. De 11 a 14, a semana pedagógica. Tem aqui dia 15, planejamento curricular, né? Dia 18, início das aulas. Tem os sábados de reposição, 9 e 16, certo? Tem aqui março, carnaval. Lembrando aqui que em fevereiro, bem aqui, tem as inscrições da UBMEP. Dia 5 de fevereiro, eita, já começou, né? A 15 de março, os alunos para a Olimpíada de Matemática. Vamos aqui para abril.
Aqui também tem as datas das revisões do pré-ENEM, certo? Tem os polos, não tem a data, mas tem um mês, tá bom? E aí também cada um dos meses tem lá o sábado de reposição e o sábado letivo. Como foi falado também na apresentação lá aqui do ICEDUC, vai ter aquele dia que é o sábado letivo. E o sábado de reposição, caso tenha falta, aquele sábado está lá livre para você estar mexendo, não vai estar bloqueado, né? Não vai ter essa rigidez. Tem os feriados. A primeira avaliação bimestral está marcada para o dia 25 e 26 de abril, certo? Durante todo esse primeiro bimestre, você vai fazer a avaliação qualitativa, trabalhando trabalho, oralidade, leitura. A interdisciplinar, 25 e 26. E aqui, gente, tem as datas de todas as avaliações interdisciplinares, certo? Bem ao final do calendário, você vê aqui, primeiro bimestre é 25, tem aqui a data do primeiro bimestre, que deu 46 dias, a última data da avaliação interdisciplinar é 26. Então, a devolutiva de nota do primeiro bimestre está aqui até o dia 6 de maio. Então, cada avaliação bimestral interdisciplinar tem aqui a data da devolutiva de notas, certo? A mesma coisa que foi dito já antes, é aqueles 5 dias posteriores, né? Um está dando 7 ou um pouquinho a mais, porque são dias úteis, tá bom? Aí tem aqui, observação, data de devolutiva refere-se à data limite para inserção de notas no ICEDUC, tá bom? Voltando aqui. Aqui vocês vão receber, né? Mas só para, focando também vamos ver bem que a avaliação global integrada vai ter uma em setembro e uma em agosto. A UBMEP também, gente, está aqui. Vai ser 21 de maio de 2019 a primeira fase, e dia 28 de maio a primeira avaliação global integrada, né, avaliação diagnóstica. Posteriormente terão as outras datas da avaliação institucional. Aqui o SAEB será em outubro, de 14 a 25 de outubro, certo? Aí temos a data do ENEM também. Então, aqui tem as datas chaves das avaliações, as datas das reposições de aula, sábado letivo, os feriados, as datas das revisões do pré-ENEM, tá bom? E, ao final, também, período de recuperação, tanto do primeiro semestre como do segundo semestre, provas finais e recesso de ano. Então, é isso, gente. Esse calendário já foi enviado às GRES. Acredito que as GRES vão estar reunindo os gestores, né? Isso. Aí vai passar para os gestores, aí tira também, tem aquele feedback, e a partir daí chega aos professores, tá certo? Pronto? Acho que sim, né? Não, eu vou só finalizar. Eita, gente, a gente fica conversando aqui paralelamente, né? Esse slide aqui é da Escola do Adolescente, mas vou deixar esse de novo ensino médio aqui para o Kleber, viu? Os informes gerais já foi passado, né? E reforçando as oficinas do ensino médio, o sexto horário no quinto e no nono ano, está lá para terça e quinta-feira, tá certo, gente? Esse horário para trabalhar tanto os cadernos do Mais Matemática, do Mais Português e os projetos que a escola tiver. Pois bem, gente, eu vou encerrar aqui, tá bom? Vou convidar aqui o professor Kleber, para fazer uma fala aqui, algumas orientações do novo ensino médio. E se vocês tiverem perguntas, tá certo? A gente está respondendo, ainda vamos ficar aqui um tempinho aqui no chat, e agradecer a todos. Bom, boa tarde a todos. Prazer, Kleber. Acho que a grande maioria me conhece, estou respondendo hoje pela gerência de ensino médio. E também hoje na coordenação de tempo integral na parte pedagógica. Pessoal, a professora Marília praticamente sintetizou tudo o que tínhamos a dizer. Mas dentro do ensino médio, a gente está vivendo um momento também de algumas alterações no que tange à ampliação de carga horária do ensino médio. Haja visto que foi aprovado, em meados de 2017, a lei que implementa o novo ensino médio,
E no transcorrer do ano de 2018, a base do ensino médio também foi levada ao Conselho e homologada. Estamos no momento de construção do currículo do ensino médio no estado do Piauí. Houve, nessa reta final de 2018, algumas orientações por parte do MEC, onde foi repassada às escolas essas que estavam em condição de receber repasses financeiros para fazer a flexibilização e alteração na grade curricular para o novo ensino médio. No estado do Piauí, nós tivemos um universo de 307 escolas que receberam um aporte financeiro e ficamos com algo em torno de 170 escolas que não receberam. Enfatiza-se que o não receber está diretamente relacionado à situação de adimplência. A escola que, infelizmente, está devendo recurso federal, terminou por não receber um aporte bom, diga-se de passagem, para fazer a discussão para a implementação do novo ensino médio, para a reformulação do currículo. Nós teremos, no transcorrer de 2019, oficinas, debates dentro das escolas envolvendo professores, alunos, coordenadores, para fazer o currículo da escola e do estado do Piauí. Então, nós teremos uma grande missão no transcorrer de 2019, para em 2020 estarmos iniciando esse novo currículo piauiense, com ampliação, há de se enfatizar, de 800 para 1.000 horas em todas as escolas de ensino médio. Logicamente que nós temos um prazo que ele vai além de 2020. Se nós, no Estado, conseguirmos, em 2020, implementar o novo ensino médio em todas as escolas, perfeito. Mas, se não conseguirmos também, teremos até 2022. É um processo de construção. Penso eu que as escolas que estão recebendo um aporte financeiro terão as melhores condições de fazer essa mudança curricular e, logicamente, aquelas escolas que não receberam um aporte ou que poderão vir a receber, e isso é uma possibilidade diante da nova postura que o MEC irá adotar, terão um tempo adicional até 2022. Enfatiza-se também, isso para os professores é muito importante saber, o recurso, uma vez na conta da escola, ele é destinado a fazer a flexibilização, a construção desse currículo. Nós temos recebido ligações constantemente por parte, principalmente de gestores, perguntando se podem fazer uso do recurso que está em conta. Não, a orientação é para fazer o desenho do novo currículo. Tá? Então, essa preocupação existe para nós e principalmente para os gestores. Ter esse cuidado, porque como é um recurso federal, e esse recurso que caiu, ele representa 20% do que pode vir para a escola, desde que o uso seja feito de forma correta. Nós temos mais 2 parcelas para vir para a escola, para aquelas que receberam, e esse recurso em 2 parcelas de 40%, sendo que a segunda parcela, que é a primeira de 40%, está provavelmente direcionada para o mês de maio, desde que a escola consiga fazer a sua proposta de redesenho curricular com ampliação para 1.000 horas. E se no final do ano a proposta enviada pela escola tiver sido aprovada pela secretaria e pelo MEC, ela recebe mais 40% desse valor. Perfeito? Então, assim, para nós professores, que é nosso foco aqui, é nosso grande objetivo, temos a seguinte missão: estudar os marcos legais. Estivemos reunidos com os gestores das regionais, coordenadores e gerentes regionais, ainda no final do mês de janeiro, dia 25, e repassamos os documentos cruciais que o MEC nos enviou. Comprometam-me a repassar para todos aqueles que, porventura, queiram fazer contato com a gerência de ensino médio, a gente repassa todos os documentos, mas também temos o portal do MEC, pode acessar o portal do MEC, que lá tem todo um tutorial e os principais documentos estão disponíveis para leitura. Vídeos autoexplicativos que serão cruciais para a nossa construção em conjunto. Nós, enquanto secretaria, temos uma obrigação de construção de um plano e nós, escola, temos uma obrigação de construir a proposta da escola. Dizer o que a escola quer oferecer para o aluno. Tá? Isso é muito importante. Tem uma pergunta aqui, voltando um pouco à fala da professora Marília, as gerências regionais pedindo o calendário. Nós enviamos, mas faremos o envio novamente. Inclusive, faremos daqui a 10 minutinhos, enviaremos para todas as gerências regionais esse calendário pedagógico, tá bom? Em tratando do calendário também, a professora Ana Rejane depois vai dar um reforço aqui no finalzinho. Tem algumas orientações por parte da gerência da unidade de gestão e inspeção no que tange a calendário. Tá? A professora Maria abordou aqui a questão das boas práticas. Enfatizo que, no final de
2018, nós, junto ao Instituto Unibanco, fizemos uma pesquisa e um levantamento das boas práticas educacionais que o Estado vem desenvolvendo. Esse levantamento nos permitiu a construção de um instrumental, de um livreto, por assim dizer, que devolvemos agora para todas as gerências regionais e escola. Sugiro que, no momento da semana pedagógica, a coordenadora, o gestor, juntamente com o professor, façam uso desse material, que ele é muito, muito valoroso, e tentem adotar o que há de positivo nas escolas vizinhas, logicamente, cada um olhando para a sua realidade. Mas nós temos hoje um suporte das boas práticas educacionais, onde os resultados estão vindo para a rede. As escolas estão melhorando, logicamente, com a política que está sendo implementada pela Secretaria. Nós temos aí o Mais Português, o Mais Matemáticas, temos o Matema. A formação está contínua dentro do chão da escola, e isso tem permitido, de fato, os resultados. Mas, dentro da semana pedagógica, temos que olhar para nosso chão, para a nossa escola, e a participação do professor, ele é crucial. Eu tenho que olhar para os meus resultados, para o meu comportamento enquanto professor. A professora Maria enfatizou muito bem. Pegou aqui um exemplo de uma escola onde a gente tem uma reprovação na dada turma de primeiro ano C, tempo integral, ensino médio, de 88%. Eu acredito, enquanto professor, que houve um retardamento na busca de uma solução. Eu sou professor, trabalho com avaliações bimestrais e, ao perceber que minha turma não está andando, eu, enquanto educador, tenho o papel e a responsabilidade de procurar sanar o que está acontecendo. E quando se chega no final do ano com um mapa de resultados da escola, com a turma reprovada, de cada 100 alunos, 88 ficando retido, acredito que eu, professor, tenho que ter uma análise, avaliar a minha responsabilidade sobre a vida desse estudante. Eu queria deixar essa reflexão para que a gente pense no papel que a gente está desempenhando dentro da escola e qual o cidadão que nós estamos formando, porque, ao reprovar 88 de cada 100 alunos, a gente, de fato, está colocando o cidadão numa situação de exclusão em termos de ensino. Tá? Eu convido a professora Ana Rejane para fazer a fala dela em relação ao calendário, ela quer complementar, e desejo a todos uma boa continuidade de formação, e a gente vai continuar em seguida com a professora Osmarina e Conceição. Ok. Aqui a gente vai passar só algumas questões rápidas. Primeiro, dizer que na rede hoje nós temos em torno de 20% que ainda não concluiu o período letivo 2018. Né? Então, nós temos para o mês de fevereiro 145 escolas, em março 22 e em abril 2 escolas ainda para concluir o ano letivo 2018. Então, nós vamos estar realmente monitorando o encerramento desse ano letivo. Tá? E aí é importante que os profissionais dessas escolas, de fato, cumpram esse calendário conforme foi encaminhado para a secretaria. Com relação ao calendário letivo, a gente estava até conversando com a Marília, que algumas pessoas fizeram uma observação sobre o calendário pedagógico, que tinha uma data lá errada, em fevereiro. Né? A UNEA vai fazer a correção, porque estava constando lá o dia 9 e o dia 16 de fevereiro como dia de reposição, foi um erro, então vai ser corrigido. O calendário oficial está publicado no site da secretaria. Né? Essa semana aqui, né, que encerra amanhã, ela foi planejada como uma semana de formação, principalmente para a equipe docente. Amanhã a gente encerra essa semana com os conselheiros. Na próxima semana, né, todos os profissionais estão convocados a participar da semana pedagógica, e enquanto os professores vão estar na parte pedagógica, nós vamos estar com a formação dos profissionais administrativos. É importante dizer que o ano letivo vai iniciar, de fato, no dia 18. Né? Nas escolas que ainda estão concluindo o ano letivo 2018, a gente tem, inclusive, uma preocupação, né? Porque pode haver perda de aluno, né? Porque quando chegar o dia 18, que começarem as aulas, em mais de 80% das escolas, você tem algumas escolas que ainda estão em reposição, a gente corre esse risco. Então, para além dessa questão do direito, que alguns profissionais estão reivindicando de férias e que está em processo de negociação, né, entre sindicatos e secretaria, a gente gostaria, né, de lembrar que o fato, quanto mais se demora a iniciar o período, mais difícil a gente assegurar aluno,
mais difícil é assegurar a lotação que está hoje, né? Então, assim, é uma preocupação que a gente coloca. Inclusive, a gente orientou algumas escolas que, tendo espaço físico e profissional suficiente, porque muitas escolas que ainda estão repondo, elas estão repondo, na verdade, parcialmente, porque alguns profissionais, né, ou não grevaram ou retornaram antes do fim da greve. É importante, então, nessas escolas, na medida do possível, iniciar turmas novas de 2019, já no dia 18, até para não perder matrícula. Mas isso é um desenho que cada escola vai ter que fazer. E é importante, nessa hora, que os profissionais tenham consciência disso, né? Quanto mais demora para iniciar o ano 2019, mais difícil assegurar a manutenção da sua clientela, portanto, das suas turmas, né? Então, o calendário ele está previsto com 200 dias letivos, né? Inicia no dia 18 e vai encerrar no final do ano. Nós vamos ter 11 sábados letivos, né? Para encerrar nessa data prevista. As escolas, é importante dizer para os profissionais, as escolas elas têm que aproveitar esse período da semana de planejamento para fazer a adequação do seu calendário, porque a gente tem um calendário padrão, mas é preciso reconhecer as particularidades de cada município. Então, durante a semana pedagógica, uma das tarefas é fazer a programação do calendário. Esse calendário vai ter que ser alimentado até o dia 22 de fevereiro no link do MOB e vai ser validado pela UGI até o dia 15 de março. Então, assim, esse é o momento, né, da escola fazer toda a sua programação e aí fazer isso de forma coletiva. A gente coloca também que a semana pedagógica é o momento de se estabelecer metas e estratégias. E aí aqui já foi colocado, né, pela parte. Então, aqui foi colocado, o Kleber já colocou que tem uma demanda grande para as escolas com relação à reprogramação da sua proposta curricular, né? É preciso que seja revista, né, a proposta pedagógica. A UGI trabalhou já com a dupla gestora a necessidade da escola fazer o seu plano de gestão, colocando quais são as metas, quais são as estratégias. É preciso que haja uma revisão do regimento, e aí é importante a participação dos docentes, porque esse regimento ele precisa ser inclusivo e precisa respeitar a legislação. O que nós temos enfrentado muito hoje nas escolas é que há uma dificuldade, né? Muitas escolas não querem aceitar alunos reprovados, inclusive reprovados por ela própria, e a Secretaria de Educação não admite isso, né? A legislação com relação a portadores e com outras situações. Você tem uma legislação que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem diretrizes da Secretaria, você tem uma portaria que diferencia o que é ato infracional de indisciplina. Então, assim, o regimento ele não pode ser um documento para restringir direitos na escola, ou para fazer simplesmente a punição e expulsão de alunos. Ele tem que disciplinar, né, o dia a dia dessa escola com base na legislação que já existe. Ele precisa ser inclusivo e, por isso, precisa que os profissionais, os docentes, participem dessa revisão. Para todas as escolas está colocado a questão da busca ativa, né? Nós estamos iniciando o ano letivo, mas não estamos fechando o processo de recebimento de alunos, então é importante ter meta de crescimento, né? Nós temos escolas em que a matrícula reduziu tanto, inclusive no período da greve, que nós tivemos que fazer fusão de turno, e tivemos um ou outro caso em que nós tivemos que paralisar a escola por falta de aluno. Então, assim, é uma responsabilidade de todos a questão da matrícula, e é importante, né, que se envolva nisso. Com relação à migração, eu já falei, todos os dados de alimentação da matrícula têm que estar até o dia 30/4. Não será disponibilizado para a escola a possibilidade de fazer mudanças no Educacense. Então, as mudanças, todos os ajustes têm que ser feitos dentro do sistema corporativo da Secretaria, que é o ICEDUC. E a gente reafirma, não existe mais, não existirá mais instrumentais físicos, né? Todos serão gerados a partir do sistema online. E frequência, conteúdo programático, quando for o caso das notas, até o 5º dia útil do mês subsequente.
Com relação à questão da gestão da escola, é importante que os profissionais se envolvam nisso, né? A gente tem um segmento que é muito forte dentro da escola, que é o segmento docente. Muitas escolas deixam de receber recursos para projetos e até para maiores adequações físicas, justamente porque se encontra numa situação de inadimplência. Essa questão da gestão, ela tem que ser, de fato, uma gestão democrática. Os profissionais têm que ajudar a equipe gestora a conduzir essa parte, né, porque, às vezes, é muito fácil dizer que a secretaria não assegura as condições de funcionamento, quando, na verdade, nós não temos condições sequer de estar repassando recursos por conta de inadimplência. E esse ano nós vamos ser muito rigorosos, até por conta da dificuldade financeira que enfrenta o país, e especialmente o Estado. Então, os recursos eles vão ser escassos, precisam ser geridos e só serão repassados se a escola tiver, de fato, condições para receber e gerir esses recursos. Aqui foi mais um mapeamento que nós passamos de recursos, acho que é bom socializar. Em 2017, nós passamos R$ 36.288.436 para alimentação escolar. Em 2018, esse recurso aumentou para R$ 39.145.392. De Pactuí, em 2017, nós passamos 11 parcelas que totalizaram R$ 12.411.614. Apesar do ano financeiro, em 2018, ter sido difícil e a secretaria só ter conseguido repassar 7 parcelas, mesmo assim nós passamos um volume maior de recurso, R$ 18.701.486,34, né, centavos. As escolas ainda receberam PDDE, né, então a secretaria fez todo o processo de adesão para assegurar. Agora é preciso que a escola faça sua contrapartida. Nós temos várias escolas que não recebem mais PDDE por conta da inadimplência, né? Colocamos nas escolas, nas gerências regionais, a figura do contador para agilizar essa parte mais burocrática, mas é preciso que a comunidade escolar como um todo esteja atenta e ajude nesse processo de gestão financeira dos recursos. Nos 2 primeiros dias de formação, que foram direcionados mais à dupla gestora, nós tratamos de vários temas que foram tratados aqui também. Um dos temas foi a questão do clima escolar, a situação de vulnerabilidade, né? E aí, uma das questões que foi colocada é que, a partir de agora, nós precisamos constituir comitês de mediação de conflito, né? E essa é uma atribuição também para a semana de planejamento. A gente vai estar enviando para as escolas o formato, né, para essa equipe que deve ser constituída. Nós vamos ter, durante todo o ano, um processo de formação, principalmente pela mediação tecnológica, utilizando, contando, inclusive, com a participação do Ministério Público, da Universidade Federal do Piauí. Então, a gente espera que, de fato, os professores se envolvam, porque a questão da violência, né, da situação de bullying é muito forte na escola, né? Nós temos muitos casos de depressão, casos de suicídio. Então, é preciso que, de fato, a gente tenha a escuta, tenha um olhar para essa situação. E aí eu queria, nesse momento, dizer assim, que nós vamos estar dando devolutiva do questionário do bullying que foi aplicado. Então, nós temos mais de 55 mil formulários preenchidos e estão sendo agora tratados por um grupo, né, que é formado pela Universidade Federal, pelo próprio MOB, né, com a representação do Ministério Público e outras instituições, em que a gente espera dar um pouco de suporte para as escolas. Nós também aplicamos um questionário de saúde do aluno, né? Esse questionário nós também atingimos mais de 50 mil alunos e vai ser, inclusive, já foco na próxima semana, né, a parte que trata das deficiências alimentares já vai ser abordada durante a formação dos manipuladores de alimento. E aí eu queria fazer um apelo a cada professor e professora. Nós disponibilizamos para as escolas um questionário de saúde do professor, né? O objetivo desse questionário era justamente identificar que pontos, né, de fragilidade esse profissional sente
né, nós nos baseamos, inclusive, uma das fundamentações foi a pesquisa que foi realizada pela CNTE com a UNB, que trata justamente do burnout, da burnout, seja lá qual a terminologia que você queira usar, e que apresenta, né, que há uma síndrome que atinge especialmente profissionais da educação, da saúde e policiais penitenciários, que é um sofrimento psíquico em função do contato excessivo com outros seres humanos, né? E, no caso da educação, o contato excessivo, especialmente com essa clientela de aluno no meio de tanta tribulação. E nós aplicamos o questionário, né, disponibilizamos, e apenas 5.000 professores responderam. Então, a gente gostaria aqui de fazer um apelo para que as escolas que não aplicaram, que os profissionais não responderam, que vocês possam responder. Nós colocamos o nome, não para identificar o profissional, mas é porque foi uma forma de puxar o registro que a gente tinha e ter um levantamento o mais possível, né, da realidade. Então, assim, nós não vamos identificar as pessoas, o objetivo não é esse. O objetivo é ter políticas públicas que possam, de fato, né, ser trabalhadas no campo docente. O que o Estado precisa estabelecer de política para dar suporte, inclusive emocional, aos profissionais. Então, a gente gostaria de dizer que continua aberto o link do MOB, né, para que esse questionário seja preenchido e que a gente possa, de fato, dar uma devolutiva para vocês e, mais do que uma devolutiva, estabelecer políticas de suporte. A professora em Valença pergunta se o calendário vai ser enviado por e-mail às GRES, né? O Kleber já falou que vai. Nós vamos estar também para a semana pedagógica, está encaminhando já um calendário de formações, né? A UNEA tem toda uma agenda, a UETEP, a UEJA, a UGI também tem, especialmente com a dupla gestora e com os profissionais mais ligados à biblioteca, a questão dos conselheiros escolares. Então, nós vamos estar encaminhando uma proposta também de calendário de formações. E vamos estabelecer também as propostas de tema de semana presente. Lembrando que um dos temas será justamente a presença do aluno no momento das avaliações externas. Já que esse ano é ano de IDEB, a gente quer reforçar, junto à família especialmente, a necessidade de assegurar a participação. A gente sabe que se o aluno não participa da avaliação, a nota daquela escola já fica comprometida, ou às vezes não é nem contabilizada para você ter o indicador do IDEB. Então, a gente vai estar trabalhando esse tema. Por fim, a gente lembra que a dupla gestora, ela assinou um contrato de gestão, ela foi selecionada, né? Como encerrou a gestão no dia 31 de dezembro, nós vamos novamente estar encaminhando os contratos de gestão, vão ser avaliados a partir do plano de gestão de cada escola. Então, cada escola, e a dupla gestora especialmente, tem que encaminhar o plano de gestão, e com base nisso será feito a avaliação de desempenho. E falando em avaliação de desempenho, nós vamos estar encaminhando na próxima semana para as escolas a devolutiva sobre a avaliação de desempenho que foi feita, né? A primeira avaliação a gente fez como um teste, né? Fizemos a segunda no final do ano. Ela já foi concluída, está sendo só formatada para a gente encaminhar num formato em que a escola possa analisar. E aí é importante refletir e reajustar, porque a gente vai fazer essa devolutiva e nós vamos trabalhar, né? Vamos poder trabalhar a nível de cada escola, como é que essa escola se comporta em relação à gestão democrática, gestão pedagógica, gestão de pessoas, a parte de infraestrutura e de sistema. Então, a gente entende que isso é muito importante, porque colheu informação dos vários segmentos que compõem a escola. Então, a gente quer disponibilizar isso para que, no momento da semana de planejamento, seja feita essa reflexão. O que é que precisa mudar, né? O que é que precisa ser reforçado, e o que é que precisa, de fato, continuar funcionando onde funciona bem. E vamos encaminhar também o resultado do perfil de gestores. O ano passado, nós fizemos o monitoramento em 100% das escolas.
e realizamos reuniões com os conselheiros escolares, né, nos vários municípios. Aplicamos 2 tipos de questionário. Um que levantou o perfil dos gestores, quais são as dificuldades, como foi que chegou, como é que se caracteriza o perfil da rede, e também um outro sobre a participação, o nível de dificuldade dos conselhos. Então, nós também vamos estar disponibilizando essas informações para a semana de planejamento. Deixa-me ver aqui se tem... a Vaneide Santos diz que precisa de um psicólogo na escola, já que não temos como buscar a parceria do CRAS e Secretaria de Saúde. Infelizmente, nesse momento, nós não temos como assegurar esses profissionais a nível de escola. O esforço da Secretaria de Educação, na reorganização das gerências, é no sentido de garantir que em cada GRE a gente tem uma equipe psicossocial, né, que possa ter o psicólogo, o assistente social, que possa ter advogado para dar suporte, né, e contribuir com as escolas. Se a situação é muito grave na escola, o que a gente pode sugerir é que vocês façam contato direto com a gente. Nós já estivemos em algumas escolas, né, a exemplo do relato que aconteceu aqui, da escola Deromi Soares, né, em que a diretora da escola teve e contou o projeto que foi implementado lá. A UGI e a GID, lá da UNEA, né, a gente temos também o setor do NUAPS, na secretaria, em que, dependendo da situação, se é uma situação muito grave, a gente se desloca até o município, leva profissional ou né, desloca de uma GRE mais próxima para dar o suporte que a escola precisa, porque, nesse momento, né, a prioridade é assegurar a equipe escolar, aquela equipe padrão, formada por direção, coordenação, professores e funcionários, né? Onde está o questionário a ser respondido pelo professor? Esse questionário ele foi impresso e foi encaminhado para as escolas, né? Então, assim, se a escola não dispõe mais, se a escola está com dificuldades, se os professores têm interesse, a gente pode ver, inclusive, com o MOB, a possibilidade de tornar esse questionário, né, um link para que vocês possam alimentar, porque é importantíssimo, né, assegurar que haja políticas, né, para dar mais suporte ainda aos profissionais, né, que estão diretamente nesse contato com os alunos e que, como já foi atestado na pesquisa, tem uma predisposição maior, né, do que outras pessoas na sociedade para chegar ao nível de sofrimento psíquico, né, o sentimento de desistência, que é muito comum e é característica dessa síndrome. Então, gente, aqui o objetivo, as orientações que a UGI faz é muito mais direcionada para a dupla gestora, mas a gente fez questão de colocar aqui, porque a gente entende que precisa haver uma socialização. Se a gente não socializa as informações, a gente não estimula a corresponsabilidade. Todo mundo é responsável na escola, né, para que essa escola de fato aconteça e que aconteça a principal função, que é a função de ensino, na verdade, né? Então, eu queria, já me despedindo, né, agradecer a participação de vocês, dizer que foi um esforço muito grande da secretaria, no sentido de tentar pensar uma grade de programação que pudesse trazer para essa formação questões que são atuais e que têm a ver com a prática no chão da escola e que a gente entende que contribui no processo que vocês vão começar na próxima semana, que é o processo de planejamento. A gente chama aqui agora, nós temos ainda 2 pessoas para falar, né? São as orientações da Unidade de Educação de Jovens e Adultos e as orientações da Unidade de Educação Profissional. A gente pede um pouco de paciência aí, ainda estamos dentro do horário, né? E a gente pede aqui que vocês aguardem, porque é importante passar essas orientações. Boa tarde a todos. Me chamo Asmarina, coordenadora pedagógica da Educação Profissional. As diretrizes da educação profissional quanto ao ano letivo, né, quanto à semana pedagógica, elas seguem as mesmas recomendações da UNE e da UGI, porque a gente segue o calendário geral do Estado. Então, a gente vai falar um pouco sobre as diretrizes, resumidamente, da educação profissional.
Bom, como a gente sabe que o tempo realmente está escasso, está todo mundo cansado, eu vou falar o mais claro e sucinto para que a gente possa ir para casa mais cedo, porque eu sei que está todo mundo já querendo um pouco de descanso, né? Então, a educação profissional, ela teve um plano estratégico, né, justamente para que a gente verificasse como a nossa oferta estava dentro do Estado. Em que oferta a gente estava atuando que não deveria atuar em algumas cidades e que oferta a gente deveria recuar ou crescer naquela cidade. Então, felizmente, tivemos um plano, foi feito um estudo, um plano estratégico, onde a gente agora tem como nortear a nossa oferta de educação profissional. Que cidade devemos crescer? Que cidades devemos recuar? Vamos falar sobre as formas de ofertas dos cursos de educação profissional. Nós temos o médio integrado regular, nós temos o tempo integral, ProEja, regime de alternância, concomitante Pronatec e Mediotec, concomitante da mediação tecnológica concomitante e subsequente. O subsequente, embora muita gente pergunte por que a gente não está ofertando em toda a rede, infelizmente nós não temos recursos para isso. Então, apenas em Teresina, tem algumas cidades que ofertam concomitante Pronatec, nós temos presencial e à distância. Então, ele é um pouco restrito. Ainda nós não podemos estar ofertando no estado todo. Uma coisa que a gente gostaria de lembrar quanto à oferta do ProEja. O ProEja, ele é um EJA profissionalizante para educandos que, por um motivo ou outro, não puderam estar estudando no seu tempo hábil, até 17 anos e 11 meses. Então, são para os jovens a partir de 18 anos. O que acontece muito na nossa rede? As pessoas fazem a matrícula do ProEja, porque querem fazer um curso técnico, mas muitas já têm, que a gente identificou, já têm o ensino médio e algumas até o nível superior. Para evitar esse problema, no edital de matrícula, tem já uma cláusula onde diz que o aluno vai fazer uma declaração de próprio punho, ou o diretor pode fazer essa declaração e o aluno assinar, de que ele realmente só tem o ensino fundamental. Bom, aqui nesse quadro, a gente só vai verificar, né, o crescimento da educação profissional, né, de 2007 a 2017. Essa parte azul, você pode ver que é a do Estado, é a nossa oferta estadual, tem um crescimento muito grande, graças a Deus, né, a gente tem crescido bastante. A rede federal, que são os IFPs, essa aqui de amarelinho, né, também cresceu um pouco nos últimos anos, mas a gente vê que a municipal e a privada elas têm um crescimento ainda um pouco reduzido, mas que a estadual ela cresceu nesses 10 anos. Essa daqui são de 2007 a 2017. 2018, a gente também teve um crescimento muito grande. Aqui também a questão do crescimento, né, da educação profissional em Piauí, Nordeste e Brasil. E a gente vê que o Piauí são mais de 70% da educação profissional, ela é estadual. Bom, esse slide é só sobre a questão dos eixos de ofertas. A gente oferta muito, são 13 eixos, mais de 40 cursos em todo o estado. Mas os eixos mais procurados, a gente vê em todo o estado, são gestão e negócio, informação e comunicação, ambiente e saúde. Na verdade, são os mais procurados, mas a gente oferta os 13 eixos do catálogo nacional. E os critérios adotados para a oferta de educação profissional. A gente, nos últimos anos, nos três últimos anos, temos enfrentado bastantes problemas quanto à questão da oferta. Às vezes, o gestor acha, né, realmente que um curso X pode ser ofertado naquela cidade, mas também não é assim. A gente segue leis, né, tem muita coisa envolvida, né, você tem que identificar a demanda. Há realmente demanda para aquele curso na sua cidade? Né? Aderência com os arranjos produtivos locais, disponibilidade de profissionais. Infelizmente, a gente tem o curso em algumas cidades, porque a gestão achou que tinha procura, e realmente teve procura, mas não tinha profissionais para ministrar as aulas. Então, foi um problema. E a gente está, nesse ano de 2019, a gente está mais justamente preocupado com isso, né, e já verificando toda a oferta, se realmente está dentro de todos os critérios.
Condições mínimas de funcionamento. Ah, mas eu quero ofertar um curso X, mas eu preciso de um laboratório, que é o mínimo, eu preciso de acervo. Se eu não tenho pelo menos um laboratório de informática, que é o mínimo, né, então eu não vou poder ofertar o curso. Mercado de trabalho também é muito importante. Eu vou ofertar um curso na cidade, mas eu não vejo como é o aluno, como o educando saindo, né, do curso, ele vai para o mercado de trabalho ali naquela cidade ou nas cidades próximas. Aí você pode até se perguntar, mas a gente prepara o educando, né, para o mercado de trabalho não só local. É claro, a gente prepara o aluno, ele sai do estado, vai para outro estado, vai para outro país, às vezes, que a gente tem alunos que saíram, né, que saíram para outro país. Mas a gente tem que pensar ali, no entorno. Né? Eu vou ter mercado de trabalho ali para ele também? Então, isso é algo que a gente tem que estar pensando. Como eu vou ofertar os meus cursos? De que forma? Tudo tem que ser pensado. E uma coisa, né, que a gente sempre está conversando com os nossos gestores é sobre credenciamento, né, e autorização e reconhecimento dos cursos. Eu vou ofertar um curso, mas eu tenho que pedir ele com antecedência, sabe, ver todos aqueles critérios. Né. Nós temos a resolução 177 de 2015, que ela dispõe sobre a oferta da educação profissional técnica de nível médio no sistema de ensino do Estado do Piauí e regulamenta os procedimentos e credenciamento institucional de autorização, reconhecimento e renovação de cursos. Então, não é só, eu quero ofertar, não é assim. Né? A gente tem que seguir diretrizes. A Resolução 111 de 2016, que regulamenta os procedimentos de credenciamento também de instituições de ensino, de autorização, de renovação da autorização, de funcionamento de cursos de educação básica no sistema de educação do Piauí. Aqui só são um calendário de protocolo, porque a gente tem que estar dando entrada para renovação e autorização, essa aqui mais para os gestores, tem que estar atento nos prazos de reconhecimento, para dar entrada no Conselho Estadual de Educação, para reconhecimento e autorização dos seus cursos. Inclusive, a gente até já enviou para as escolas, para que nos mandassem quais são os cursos que precisam de reconhecimento. E algumas escolas ainda não nos enviaram quais são os seus cursos. Nós temos a resolução 200, que está reconhecendo os cursos. Você vai pegar aquela resolução e verificar quais são dos seus cursos que não existem mais na sua escola. Então, você não vai mais querer ele. Então, você vai pegar só os cursos que você está ofertando. E não é assim, eu pretendo ofertar um curso. Não. Os cursos que estão sendo ministrados na sua escola e que precisam da renovação. Sem essa renovação, os alunos, quando saírem do curso do terceiro ano, não vão ter acesso ao certificado, ao diploma. Bom, segue o nosso calendário escolar. O nosso calendário ele segue o calendário do Estado, como eu já falei. Lembrando que os cursos concomitantes também começam dia 18, mas como administração, cooperativismo e venda são em dias diferentes, né, porque são 3 dias na semana, a administração começa dia 18, vendas e cooperativismo começam dia 20. Mas o calendário ele segue os mesmos. E Pronatec, a gente não tem uma data ainda. Quando terminar o calendário do Pronatec, será enviado para as instituições que ofertam cursos pelo Pronatec. Bom, e os desafios da SEDUC, né, o ETEP, quanto à nossa oferta, né, de cursos. Construir comitê de monitoramento do plano estratégico e operacional de educação profissional. Não basta a gente estar ministrando, tem o curso X na escola e a gente vai continuar. Não, você tem que ter um plano estratégico. O plano estratégico não é só da SEDUC lá, o prédio ali, aqui em Teresina, não. A SEDUC fala como um todo, né, as escolas que estão ofertando da educação profissional. É um plano estratégico geral de operacionalização da educação profissional. Fornecer suporte técnico pedagógico às unidades que ofertam a educação profissional. E nisso a gente tem tanto os técnicos aqui na educação, né, da SEDUC, como nas GRES, e os técnicos que ficam nas escolas, que são nossos coordenadores de eixo, que também dão esse suporte. Implementação dos planos de revitalização das EFAs e CEEPROS. É um plano que a gente iniciou em 2018 e que a gente vai estar continuando em 2019. Garantir a instalação e utilização dos laboratórios já adquiridos. Em 2018, a gente teve muita entrega de laboratório, mas ainda, né, em algumas escolas, elas não foram montadas. Então, que as escolas
procure um profissional que possa, o próprio professor da área, ele pode estar montando junto com a equipe da escola, se não, um outro profissional formado na área que possa estar montando esse laboratório, mas se não, também não tem, você tem que entrar em contato com a gente, mas que esse laboratório ele tem que ser montado. Não adianta o laboratório chegar na instituição, na escola, mas está ali guardado, encaixotado, né? Não vai ter serventia nenhuma. Garantir a continuidade do processo de credenciamento, autorização e reconhecimento dos cursos junto ao CE Piauí. Essas datas, as datas que eu citei antes, não podem ser deixadas para trás ou esquecer, não, porque não deu tempo. Tem que ser aquelas datas, porque senão o curso não vai ser reconhecido ou autorizado, que alguns são autorizados ao reconhecimento, porque pode vir prejudicar o aluno. Garantir a continuidade de projetos, que objetiva a qualificação da nossa oferta, que são as feiras das profissões, projetos de mãos dadas, que a gente tem na SEDUC, informar para melhor escolher, bem como os projetos que cada instituição, cada escola realiza durante todo o ano. Discutir estratégias de financiamento da educação profissional, implementar plano de acompanhamento de egressos da educação profissional. É um projeto que a gente tem há um bom tempo, né, que a gente tem que implementar. O que acontece com os alunos que saem da educação profissional? Então, para onde eles vão? O que eles estão fazendo? Realmente estão no mercado de trabalho? Então, é algo que a gente precisa saber, precisa monitorar, precisa mapear. Buscar apoio do Centro de Formação na formatação de cursos de formação continuada para gestores, professores e pessoal de apoio pedagógico. Então, isso aqui é uma meta que a gente vai estar implementando agora em 2019. Seleção de gestores da educação profissional. A gente tem a seleção de gestores do ensino médio regular, mas da educação profissional ainda é uma conversação, porque a gente precisa de algo assim, mais atraente, digamos, questão financeira. O gestor que fica na educação profissional, a maioria deles acabam ficando manhã, tarde e noite, né? E não tem nada atrativo nessa questão financeira. Além eles se desgastam, mas muitos conversam com a gente, mas não tem um retorno financeiro. E a gente também tem que pensar no todo, não só o retorno financeiro, mas como ele vai ficar, de que forma, né? Então, a gente está pensando nessa seleção de gestores, mas dentro de um padrão, né, administrativo, financeiro. Melhoria da remuneração dos profissionais que atuam na educação profissional. Isso aqui são desafios, tá? Desafios. A gente não estou dizendo que a gente vai fazer ali agora, a gente está pensando, elaborando, propondo, né? E aí sim, futuramente, sendo aceito, é que vai ter realmente essa melhoria. Bom, realmente foi assim, bem rápido devido ao tempo. Mas se alguém tiver algum questionamento, pode já fazer, que a gente vai respondendo, tanto quanto a questão pedagógica, quanto a questão dos cursos concomitantes, ou no caso da educação profissional de alternância, que está tendo algumas dúvidas. Embora alguém não tenha perguntado, mas eu creio que alguns professores estão aí, professores que trabalham nas EFAs. Ainda não houve, essa questão de informação mesmo, ainda não houve a lotação, porque a gente está tendo uma conversação ainda quanto aos professores que atuam da base comum, que atuam nas escolas famílias agrícolas. Mas, possivelmente, até a semana que vem, a gente já tem uma informação concreta e a gente já vai fazer a lotação desses profissionais. Então, é só aguardar que a gente vai informar quando tiver uma informação já certa, concreta. Bom, como o tempo está escasso, eu estou vendo que as perguntas aqui são mais sobre a semana pedagógica, que já estão respondendo aí no chat, né? Eu vou me despedir de vocês, deixando um abraço a todos os professores, os coordenadores que estão junto, alguns diretores a gente sabe que também estão junto aí com os professores acompanhando. A gente está aqui na UETEP para informações, para estar junto com vocês quando tiverem dúvidas. Os nossos encontros nas escolas vão continuar, o calendário vai continuar em 2019, onde a educação profissional vai até a instituição, vai até a escola para ministrar algumas oficinas, né? E a gente vai estar com esse calendário. Ainda não tem o calendário pronto, mas enviaremos futuramente a cada escola as suas datas em que a gente vai estar visitando. Então, tenham todos uma boa tarde. Boa noite. No final dessa jornada do conhecimento, dessa jornada da informação, a educação de jovens e adultos vai apresentar algumas diretrizes
especificamente referente ao público que está nos assistindo nesse momento. Para a oferta de educação de jovens e adultos para 2019, né? Uma das questões que nós vamos falar aqui, principalmente, é sobre a flexibilidade. A flexibilidade na educação de jovens e adultos, hoje ela está exclusivamente para os centros de educação de jovens e adultos. A flexibilidade também, outra mudança de 2018 para 2019, é que ela vai acontecer somente na etapa 7, né? Assim como também a questão da abertura de turma no meio do ano. Este ano de 2019, nós não vamos abrir turma, né, da primeira etapa até a 6ª no meio do ano. Só vai ter abertura de turma para o 2º semestre, referente à etapa 7. Como no ano passado, a flexibilidade ela era obrigatória para todos os centros de educação de jovens e adultos, este ano, né, nós mudamos, considerando algumas demandas e sugestões dos centros de educação de jovens e adultos, que permitiram que nós mudássemos para que a flexibilidade fosse optativa. Nós só queremos que vocês, dos SEJAs, que vão trabalhar com a flexibilidade, nos encaminhem os horários e os dias que vai ser essa flexibilidade, porque é na sexta-feira que tem que acontecer. Então, não pode haver reposição de aula na sexta-feira, que é dia da flexibilidade, e também a flexibilidade não pode ser aos sábados. O ano passado, 2018, nós estávamos com a flexibilidade para as disciplinas a partir da carga horária de 80 horas. Este ano, a flexibilidade ela vai acontecer a partir da carga horária de 120 horas. E não terá flexibilidade na etapa 7. Também é obrigatória a presença do professor das disciplinas com flexibilidade na sexta-feira. Então, dia de sexta-feira, o professor, onde tem disponibilidade da disciplina, terá que estar na escola para atender alguma demanda dos alunos durante a semana ou de algum trabalho que ele tem feito para que ele responda fora da sala de aula. Com relação à duração das etapas, né, nós temos da etapa 1 até a etapa 6, ela tem duração de 1 ano, que no mínimo de 200 dias letivos. Na etapa 7, como ela tem a duração de 1 semestre, no mínimo em 100 dias letivos. O que está agora, por essa época de matrícula, é com relação ao ensino médio, que ao ensino médio a gente tem a duração de 1 ano e meio. A gente tem outra coisa que nos chega, com relação à idade do aluno da EJA. A gente chama atenção para vocês, professores, ajudar nesse filtro, porque está chegando aluno com 14 anos na etapa 6 do ensino médio. Então, isso não pode acontecer. O sistema não tem como fazer esse filtro. É a escola que tem que fazer esse filtro e saber que para o ensino fundamental, o aluno terá que ter completo 15 anos e para o ensino médio 18 anos. Anatole, esse documento que nós estamos apresentando aqui, ele já deve estar na escola. Procure saber se esse documento chegou na escola. Caso não tenha chegado, nos procura, né? A escola, a AGRE, ela deve ter recebido e deve ter passado, mas a gente está constatando que muitas escolas ainda não têm este documento. Então, se que vocês precisarem desse documento, você nos procura, tá bom? Já está um pouco tarde, eu estou chegando na hora do jantar de vocês. A gente quer agradecer a participação nesse momento e salientar que, embora a gente saiba que vocês já estão cansados, mas a gente agora tem um espaço, uma ferramenta que nos permite assistir dentro da nossa casa essas informações e essas orientações dadas pela secretaria. Nós agradecemos e boa noite para todos. Boa tarde. Só para concluir, eu gostaria de fazer o convite aos gestores que participem amanhã da formação de conselheiros,
que mobilizem as equipes escolares a participarem. É muito importante que vocês façam essa mobilização para que os conselheiros participem na íntegra, porque a gente percebe que muitos conselheiros colocam que não conhece as atribuições do conselho, quando, na verdade, a gente vive repassando para os conselhos as orientações básicas. Então, eu gostaria muito de solicitar que vocês fizessem essa mobilização, aos professores, conselheiros também, que estejam presentes nessa formação. Ok? Um abraço a todos e amanhã estaremos aqui cedinho, às 8 horas retornaremos.